verdade da palavra de Deus, Deus seja louvado, irmãos. De Deus que se encontra o Evangelho escrito por Mateus 28, sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram aqui de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e os poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa passagem, irmãos, retrata a verdade das palavras de Deus, a fidedignidade de tudo que Ele promete e todos os seus propósitos. Ainda que estivesse num tempo muito confuso para eles, porque eles não conseguiam entender muito bem esse projeto de Deus, esse plano que passava por um desfecho tão difícil e tão traumático. Vendo Jesus, aos olhos deles, vencido pela dor, pelo cansaço, pelos cravos, pelos chicotes romanos, e depois vencido pela morte. Era uma cena muito triste, complicada. Ainda que ele havia dito a eles: assim como o Filho do Homem, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, o Filho do Homem vai ficar 3 dias no ventre da terra.
As palavras estavam ditas, mas eles estavam turbados. Era muito chocante tudo o que aconteceu. Eles esperavam, mas também eles tinham um pouco de dúvida. O Senhor Jesus, ele estava com um projeto bem claro. Ele falou, eu nasci para isso, eu vim para isso. Eu vim para isso, para resgatar, para comprar o ser humano, pagar a sua dívida e torná-lo digno de viver a eternidade comigo. Esse era o projeto. E o custo chega até as raias da loucura. O custo é alto demais. Paulo fala que anunciava a Jesus crucificado, que os gregos chamavam de loucura, porque os heróis gregos venciam, subiam em pódio. Os supostos deuses gregos eram poderosos, mas o nosso Deus, na pessoa humana de Jesus, havia aparentemente perdido. E os judeus também se escandalizavam em Jesus, porque Jesus morreu e tudo continuou igual para eles.